Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Tem alguém pela primeira vez aqui ou é impressão minha? Será que tem alguém pela primeira vez? Tem alguém que veio pela primeira vez hoje? Tem. Sempre tem alguém que Deus prepara, né? Quem encontrou diz assim, amém. Amém. Diz assim, olha só o versículo de número 14 que eu falei, né? Mas vamos ler o 13 também. Se eu fechar os céus, se eu fechar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, enviar a peste. Peste é isso aí que está em nosso meio. Essa pandemia é a peste. Enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. A gente emociona só de ler, né, irmãos? Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Ó Deus, ó Deus. Nós servimos um Deus maravilhoso, meu Pai. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus grande e maravilhoso. Não nos deixa nós sair daqui de mãos vazias, mas que saiamos daqui abençoados em nome de Jesus. Toda a igreja agora dando a mais bonita salva de palma para Jesus. Toda a igreja, todos juntos dando glória a Deus, dizendo aleluia. Glória a Deus. Pode assentar, meus queridos. Aleluia. Irmãos, uma das grandes lutas que enfrentamos é devido à nossa própria rebeldia. Muitas lutas, não estou dizendo todas, irmãos. Tem lutas que são provações. Deus quer nos abençoar. E quem quer ser abençoado tem que aceitar ser provado. Quando você entra numa universidade, você já sabe que você vai ter provas semestrais. Que quando chega a época da prova a gente treme. E depois tem o trabalho de conclusão de curso. Se você não fizer as provas nem o TCC, o trabalho de conclusão, você não recebe o seu diploma. Quem aqui já fez faculdade e recebeu o diploma? Alguém já cursou faculdade aqui? Quem já fez? Uma graduação qualquer? Ninguém nunca fez ainda? Então, a maioria acho que já fez, alguns 2 ou 3, alguns estão estudando. Tem muitos que estão estudando ainda. Mas saiba disso, tem prova. Nas coisas de Deus também tem lutas, tem prova. Você quer galgar um nível espiritual maior? Você quer melhorar diante de Deus? Você quer ter uma graça maior para fazer a obra? Você quer ter um chamado de Deus? Quer ter condições para fazer a obra com mais desenvoltura? Você vai ter que aceitar passar pela prova. E a prova às vezes dói. As provas às vezes dói. Mas muitas das provas, hoje eu não quero falar dessas provas comuns, eu quero falar das nossas lutas que são, que nos ocorrem devido às nossas próprias falhas, devido às nossas próprias fraquezas. Quem já passou luta pelas suas próprias fraquezas? Eu também, já levantei a minha mão. Eu passei por muitas lutas na minha vida, e essas lutas vieram até mim devido a esse comportamento meu. Um comportamento que não era um comportamento ideal de um cristão. E é isso que está dizendo. Se vocês pecarem, eu vou fazer o quê? Fechar os céus. Segundo Crônicas 7:13, diz o texto: se eu fechar os céus e não houver chuva. Tem pessoas que o céu está fechado para ele. Quem já viu pessoas que falou assim, parece que Deus não me ouve? Quem já viu?
Não é parece não, é que Deus não ouve mesmo. Não é que parece não. É que Deus não está ouvindo mesmo. Porque os céus estão para essa pessoa fechado. Meu Deus. E o que faz com o céu fechado? Aí a pessoa imagina que é macumba, que é demônios. A pessoa imagina que é inveja, que é olho gordo de fulano, que é olho gordo de Beltrano. Já viu? Lá em Minas Gerais fala isso, né, irmão? Olho gordo. Inveja. Cadê os mineiros aqui? Cadê os mineiros? Os mineiros conhecem essa linguagem. Tanto mineiro aqui, meu Deus. Os mineiros conhecem. Olho gordo, né? Só lá, né, Mandaneiro? Aqui ninguém vê. É a inveja, irmão. Nada dá certo na minha vida, é a inveja, não é não? Muitas vezes é o céu que está fechado. Meu Deus. Ó, se eu fechar os céus, quem é que pode fechar os céus, irmão? Quem é que pode fechar os céus? Quem é que pode? Só Deus pode fechar os céus. E quem pode abrir também? Deus. Então fica tranquilo, você está diante de um Deus nessa tarde que pode abrir os céus sobre a tua vida, mesmo que está... deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Deus está dando uma senha para nós. O céu fechou porque você pecou. O céu fechou sobre mim porque eu pequei. Aí o Senhor está nos dando uma senha para nos mostrar qual é a senha para o céu abrir. Vamos lá. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Aí você está dizendo assim, pastor, eu não quero nem saber de chuva, pastor. Eu não planto. Eu não sou pecuarista. Eu não sou agricultor, irmão. Pelo amor de Deus, você é inteligente. Se eu fechar os céus e não mandar chuva, quando fala de chuva na Bíblia, está falando de bênção. Quem morava no campo antigamente, plantava, cultivava e chovia, era sinal que ia ter mandioca, era sinal que ia ter feijão, era sinal que ia ter arroz, era sinal que ia ter gado de leite, que ia ter requeijão. É assim ou não é? Então Deus está dizendo assim, se eu não chover, se eu cerrar os céus, é Deus dizendo, e se eu não mandar bênção sobre a sua vida? Tem pessoas aqui dentro que tem muito tempo que não chove na sua hortinha. Chove na horta do vizinho, na sua não chove. Fala de bênção. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, mas esse fulano é tão abençoado. Tem pessoas que são mesmo muito abençoados, outros não. Mas você nessa tarde, não importa como você entrou, se você propor aqui nessa tarde, Deus vai abrir o céu e vai chover sobre tua vida. Quem quer que chova sobre a tua vida? Se você crê nesta palavra, vai chover na sua vida. Mas esse glória a Deus aí está muito fraquinho. Desse jeito eu acho que nem vai chover. Dá um glória a Deus de verdade para Jesus. O pior, além de não chover, a pessoa debaixo de maldição, escute bem, escute-me, a pessoa debaixo de maldição é muito sério, cooperador Micael. Por quê? Além de não chover, ainda vem gafanhoto. E eu mandar gafanhoto. Pastor, eu não tenho lavoura, eu não quero nem saber de gafanhoto. O que é gafanhoto? Prejuízo, devorador. O jovem falou aí, devorador. Isso é gafanhoto, o que é isso? O salário não para no seu bolso. Você recebe um valor até bom, mas você não vive na miséria, o dinheiro não faz efeito, porque você está debaixo de maldição. Debaixo de maldição, a bênção não chega na tua vida. Já tinha tempo de aposentar, mas não aposenta. Não era para estar sentindo essa dor, tanto de dor pelo corpo, mas está sentindo. O que é isso? Deus dizendo, acorda. Faz um propósito, entra na minha presença e eu vou te abençoar. Deus vai dizer, irmãos, em Isaías 59, que Deus não tem prazer de não nos abençoar. Como é que diz em Isaías 59? Eis que as minhas mãos não estão encolhidas. As minhas mãos estão como? Estendidas. E por que é que vocês não recebem a chuva? Não recebem a bênção? Por conta dos seus pecados. Vamos ver se é isso mesmo? Isaías 59.
pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, e encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é a razão de Deus não ouvir. O pecado atrapalha. Aí tem gente que diz assim: não, mas Deus é bonzinho, eu vou na igreja, eu sento lá e recebo minha bênção. Irmão, se você não pedir perdão do pecado, eu vou chegar lá ainda. Se você não se humilhar, você não recebe nada não. Você vem aqui, a chuva cai aqui, porque está caindo chuva aqui. Chuva já está caindo aqui. Mas aquele que não se humilha, ele entra na igreja de guarda-chuva. Ele entra vazio e volta vazio. Ele não recebe nada. Está dizendo aqui: eu vou mandar gafanhoto, eu vou fechar os céus e ainda vou mandar gafanhotos. O que é gafanhoto? Irmão, tem gente, irmão, que está numa fase tão difícil. Ele é um excelente motorista, mas se ele pega no carro, ele bate o carro. Ele é um mega profissional, mas se ele põe currículo, chama um menos preparado do que ele, e ele não entra na empresa. Sabia disso? Ele tem a imunidade alta e o outro tem a imunidade baixinha, mas ele passa no vale, adoece, fica doente. Porque tem lutas, meus amados, que é preciso nós melhorarmos diante de Deus. Eu estou sentindo para mim, não sei vocês, que eu preciso melhorar muito diante de Deus. Quem sente nessa tarde isso? Eu estava ontem, irmãos, eu estava lá em casa, irmã Cleusa, ontem, pensando isso. A gente chega num certo ponto do evangelho, 40 anos no coro, servindo a Deus aí há alguns anos. Aí você pensa assim: eu estava lá em casa ontem, eu e Deus. Eu já alcancei tudo que eu imaginava. Eu já cheguei, as promessas que o Senhor fez para mim, Ele já cumpriu além. Eu estava dizendo: Senhor, faz mais promessa para mim nova. Eu tô querendo correr atrás de coisa nova. Se o Senhor mostrar para mim que tem algo maior, aleluia, a ser revelado, eu creio que tem. Ele está esperando nós propor. Ele quer mostrar para nós um caminho de vitória, um caminho mais excelente. Bendito seja o nosso Deus. Está dizendo: eu fecho os céus, mando gafanhoto e mando peste. Peste, irmãos, era doenças que surgiam no meio do povo do nada. Isso eram as pestes. E no meio do povo vinha peste, doenças terríveis. As doenças na época de Israel, na caminhada, era tão sério. Depois da terra, tinha que ser avaliado pelo sacerdote. Tinha que olhar a casa. Conforme a casa tivesse com uma peste, uma lepra tão forte, que a casa devia ser destruída. Tinha caso que a roupa era lavada com água e ela podia ser usada. Mas tinha caso que tinha que queimar tudo. Eu não sei o que está acontecendo, mas se tiver uma peste chamada pecado entre nós, o Senhor queima com seu sangue. Quem quer a vitória de Deus nessa tarde? Dá um glória a Deus bem alto. Fala: Senhor, me ajuda. No texto que eu li com vocês, aqui está o relato de uma igreja vivendo um período sem chuva, um período de gafanhoto, um período de peste. Aí Deus está dizendo assim: quando isso acontecer com vocês, eu vou dar uma senha. Quando isto acontecer com vocês, eu vou dar para vocês um remédio. Qual é o remédio, Senhor? Aí Ele vai dizer, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmão, você percebe que o povo estava vivendo um momento de muita grandeza na terra? Irmãos, é uma época de um povo arrogante. É uma época de um povo prepotente, arrogante, do nariz empinado. É uma época de um povo, meus amados irmãos, que não tem nada, mas que quer, como é que diz o ditado, irmão? Ostentar. É a época da ostentação. Quem tem alguma coisa começa a olhar para o outro com o narizão empinado. Eu tenho tanto no meu conto, no meu banco, na minha conta. Coitado do irmão, não tem nada. Oh, miserável, miserável. Você vai para a sepultura e não vai levar nada.
Você é muito bobo. Não é pecado você ter condições. Não é pecado Deus te abençoar. É pecado você se achar. É pecado você exaltar. É pecado você se exaltar. Se você se orgulhar do que você tem que aprender a se humilhar diante de Deus. Não adianta você orar de nariz empinado, Deus não ouve. Senhor, eu estou aqui na tua presença. O Senhor sabe que eu sou teu servo. Eu não sou que nem o Aparecido. Aí Deus olha e diz assim: o Aparecido é melhor do que você. Eu não sou que nem o Micael. Deus está dizendo, ele é melhor do que você. Então você precisa, irmão, nessa tarde, olha para cá, aprender a se humilhar. Quem quer humilhar um pouco mais? Sabe aquela vizinha lá que te fez raiva? Humilha. Aquele homem que te buzinou no trânsito, se humilha. O teu pai, tua mãe, teu parente que te fez raiva, se humilha. Mesmo que você tenha razão, se humilha. É tempo de nós humilharmos diante de Deus. Nós não somos nada. Esses dias chegou, quer ver, foi que dia? Segunda-feira. Não, hoje é que dia? Domingo. Hoje é terça. Domingo, chegou uma irmã na nossa igreja, lá em Diadema. A irmã chegou na nossa igreja e sentou. Começou a passar mal, levantou e foi para a porta. O nosso dirigente lá, o diácono Marlinaldo, apara ela nos braços. E ela dá 2 suspiros. Partiu. A mãe do irmão Edivaldo partiu para o Senhor. Nós não somos nada não, meu irmão. Você está aí no meio de uma raiva, discutindo com alguém. Essa casa é minha, eu tenho dinheiro, eu tenho aquilo. De repente o Senhor te pega a tua alma. Você cai duro para trás. Você já imaginou você morrer no meio de uma briga? No meio de uma discussão? No meio de uma contenda? Morrer no meio de um problema? Você já imaginou que luta? Então se humilha aqui nessa tarde. Deus está dizendo que é preciso se humilhar a partir de hoje. Quem quer se humilhar diante do Senhor? Humilha diante do seu marido, humilha diante da sua esposa, humilha diante do seu patrão, humilha diante do seu pastor, humilha. Isso vai na contramão, desse evangelho de hoje. É o evangelho da soberba, da prepotência, da grandeza. Deus está dizendo, se vocês humilhar e orar, porque oração sem humilhação não adianta. A Bíblia nos conta, como é que diz a Bíblia? Subiu 2 homens para o templo para orar. Um dizia, eu não sou pecador que nem esse publicano. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Eu não sou pecador que nem esse publicano. Aí diz o Senhor que o outro, coitado do publicano, ia orar, batia no peito e dizia, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. Eu não sou digno de olhar para cima. Eu não sou digno. Começou a olhar, o Senhor vai perguntar, qual deles que voltaram para casa abençoados? O exaltado ou aquele que se humilhou? Aquele que se humilhou. Se humilha na tua casa. Se humilha diante dos seus filhos. Se humilha diante da sua família. Se humilha na rua. Se humilha que você vai ter vitória. Eu contei para vocês aqui um dia, não contei? O rapaz que saiu gritando no trânsito, gritou com a mulher e gritou. A mulher arrancou o carro, não queria confusão, ele foi atrás gritando. Parou no semáforo, ele desceu brigando com a mulher. Quando ele desceu gritando com a mulher arrancou a arma. Era uma delegada da Polícia Federal. Vem cá. Põe a mão aí para cima. Põe a mão para cima. Chamou a viatura e falou, olha, levantou contra a autoridade, abuso de autoridade, sei lá o quê. Levou o camarada preso. Cadê a arrogância? Cadê a grandeza agora diante da mira de uma policial federal? Cadê a grandeza? Depois de 2, 3 dias preso, a delegada foi visitar ele. O senhor está mais calmo agora? Eu queria pedir à senhora perdão, desculpa. Você está mais calmo agora? Minha pergunta foi essa. Não, estou calmo. Ah, então tá bom, o senhor já pode ir embora. Você já passou bastante humilhação. Quem quer humilhar diante do Senhor, humilha e ora. A oração com humilhação. Aleluia. Nós conversávamos agora no rádio com o jovem Micael e nós falávamos sobre isso. Sobre Davi que ia para a cinza para orar.
Nós falávamos sobre Mardoqueu que ia para a cinza para orar. Você veio nessa tarde aqui, minha irmã. Você pode tirar o cavalinho da chuva, desce do pedestral e se humilha diante de Deus, dono da bênção, dono da vitória. Porque quem se humilha perante este Deus será abençoado por Ele. Quem se humilha, quem a si mesmo não se exalta, a quem se humilha, o céu se abre sobre ele. Quem se humilhar e orar, buscar a minha face. O que é buscar a minha face? Desejar ter comunhão com Deus. Desejar muito. Buscar a face é isso. Você já viu aquela pessoa, aquele casal de noivo que está para casar? Ele liga para a moça, ele não quer ligar para a moça apenas. A moça não quer apenas ligar para o rapaz. Ele quer chamada de vídeo. E quando tem oportunidade, ele quer estar lá perto, presente. Não quer a distância, quer conhecer, sentar perto. É assim que está dizendo, buscar a minha face. Desejar estar perto de mim. Você não entendeu nada. Lembra de Moisés? Moisés começa a falar com o Senhor começa a revelar para Moisés, para que Moisés olhe para Deus. Eu acho aquela passagem fantástica. Moisés dizendo, Senhor, o Senhor já vai no nosso meio mesmo, o Senhor já vai caminhar no nosso meio, o Senhor já vai seguir viagem conosco. Senhor, vem cá, mostra para mim sua glória. Mostra a sua glória. Deus vai dizer, Moisés, você está querendo demais, né? Ver meu rosto, Moisés? Você quer ver a minha face? A minha face não dá para você ver, não. Mas eu vou te colocar no meio de uma pedra, no meio de uma rocha, e essa rocha existe até hoje, uma rocha lascada que tem naquela região. Você vai ficar na fenda da rocha e você vai ver. Quando eu passo, eu vou tampar com a minha mão, mas você vai me ver passando de costa. Imagina Deus desfilando para mostrar a Moisés a sua glória. Oh, bendito seja Deus. A rocha que nos mostra Deus é Jesus Cristo. Lembra de Jesus? Através de Cristo, a rocha fendida, Pedro, Tiago e João viu a glória de Deus, viu a glória do Senhor. E nessa tarde, se você humilhar e orar e buscar a face, Deus te mostrará a glória dele. Oricanta labaia. Mostra para essa igreja a tua glória. Você precisa se humilhar. Quando você ora e humilha, Deus mostra a glória. Mas as pessoas hoje perderam a vontade de ver a glória de Deus. As pessoas perderam o desejo de ver a glória do Senhor. Mas nessa tarde tem um povo aqui, aleluia, irmãs e irmãos, que vieram dizendo, Senhor, eu sei que a tua glória ainda manifesta lá, eu sei que a tua presença ainda está lá. Se você quiser sentir a glória, fala, Senhor, manifesta, e Ele vai manifestar a glória dele na tua vida. Irmãos, ninguém é abençoado sem a senha que o Senhor está dando aqui, não. Qual é a senha? Humilhação e oração. Tem uma mulher lá no livro de Lucas, no livro de Marcos, aliás, também fala. Essa mulher vai atrás de Jesus, porque a filha estava o quê? Demoniada. A filha estava endemoniada. E ela vai atrás de Jesus. E ela começa a gritar, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Aí o Senhor está dizendo assim, Senhor, mulher, não é bom agora pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é momento. Meu Deus do céu. O que você aguentava uma dessa, irmão? Você vem aqui para receber oração, aí o irmão fala assim, deixa eu orar para a Cleusa primeiro. Ele é mais importante que você, Cláudio. Você imaginou se eu ouvir isso? Deixa eu orar pelo Geraldo primeiro. Deixa eu orar pelo Zezinho primeiro. Você agora não. Não foi isso. Chamou ela de cachorrinho. Cachorro pequeno. Não vou pegar pão dos filhos e dar o cachorro. Cachorrinho. A mulher ouviu um negócio desse e olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cachorrinhos têm dono e eles comem as migalhas que caem da mesa. Quando Jesus ouviu isso, ele falou, peraí, isso não é uma mulher, uma judia, é uma sírio-fenícia. A mulher disse isso, ele falou, mulher, pela tua palavra está curada. Não é pela palavra minha, é pela tua humilhação, tu já recebeu vitória. Aleluia! Se você se humilhar aqui, a vitória chega até você.
Eu já recebi muitas bênçãos na minha vida quando eu propus me humilhar. Quem já passou por humilhação e você vai para abrir a boca e Deus fala, cala a boca. Alguém te humilha e você vai para... Aí Deus fala, cala a boca, caladinho, caladinho. Aí você engole, humilha. Depois você vai ver que o céu se abre sobre a sua vida. Eu creio que hoje é dia disso. Humilhar, buscar minha face, converter dos maus caminhos. Irmão, olha para cá. Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você mude os seus caminhos. O que é isso, pastor Jeff? Deixa eu explicar. A pessoa vem para cá usando droga, bebendo. Como é que Deus vai abençoar você para você seguir o seu caminho nas drogas? Você vive nas noitadas, nas baladas, uma mulher hoje, outra amanhã. Como é que Deus vai te abençoar e você vai seguir o seu mesmo caminho? Não, é humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos maus caminhos. O que é converter? É convenção. O que é convenção? É virar totalmente de direção. Você está indo para lá, você vai para cá. Tem pessoas que vêm na igreja e acham que é assim, ó. Eu vou na igreja, terminar o culto. Ele vem aqui, recebe, ela vem aqui, recebe a unção. O azeite ainda está na testa. Termina o culto, está muito calor. Senta no barzinho ali e diz assim, me dá uma Skol gelada. Pelo amor de Deus. Já pensou? Termina o culto com azeite na cabeça e tomando uma Skol gelada. Faz-me lembrar de um homem que eu visitei em Belo Horizonte. O camarada foi lá passou numa igreja. Por isso que eu não gosto de dar ceia. Quando eu vou celebrar ceia, eu celebro para os membros da igreja. Até para resguardar alguém. Até para não dar para condenação para a própria pessoa. Mas na igreja que ele chegou, aquele pastor que fala assim, a ceia aqui é do Senhor, não é minha. Quem quiser tomar, toma. Pois é, quase matou o homem. O homem achou assim, já que é assim, acho que não tomou a ceia. Terminou o culto, passou no barzinho, tomou 3 cervejas. Sofreu 3 infartos agudos. Seguido. Vomitou tudo para fora. A cerveja e a ceia que tinha bebido e vomitou tudo. E eu fui no hospital orar por ele entre a vida e a morte. E ele falou, pastor, eu fui lá e tomei a ceia. Eu falei, pois é. Então quando a gente chega na igreja e fala assim, irmãos, ceia só para os membros, porque os membros estão aqui todo dia. Eu estou chegando o rei, estou conversando com eles. Por isso que você toma a ceia de qualquer maneira, você pode morrer. Então o negócio é, humilhar, orar e se converter dos maus caminhos. Quem aqui nessa noite, nessa tarde, né? Quer converter ou quer que alguém da sua família se converta e muda dos maus caminhos? Tem alguém da sua família em maus caminhos? Quem sabe tem. E você está aqui nessa tarde buscando. A senha é esta: se humilhar, vir para a igreja e ouvir a palavra. Hoje em dia, irmãos, o povo está tão assim vaidoso, engrandecido, que conforme a mensagem que for pregada, a pessoa levanta e diz assim, naquela igreja eu não volto mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você nessa tarde possa escutar essa palavra, se humilhar e propor mudança diante do Senhor. Deus em Cristo te abençoe. Fica de perto da igreja. Palmas são louvores ao Senhor.